Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Muito bom rever vocês no início dessa semana, né? Mais uma segunda-feira que a gente está junto. Hoje, né, com um tema que nos é muito caro, que a gente aqui vai tentar, né, compreender as nossas necessidades nesse campo, quando a gente fala de partida ou chegada, né, com o nosso amigo Marcelo Berlim, trazendo essas reflexões, né, um dia que antecede a, um dia de homenagem, né? Como é que a gente pode dizer? Depois o Marcelo vai falar melhor sobre isso, em relação ao dia de finados, né? Que é amanhã, e hoje a gente vai trazer algumas reflexões a respeito desse tema. Então, fique conosco até o final, que as nossas vibrações sejam as melhores, né? E a gente vai iniciar com uma canção, em seguida, Marcelo Berlim fará a nossa prece. Sejam todos muito bem-vindos.
Todo mundo fala. Já tá escutando, tá? Eu vou escutar. Jesus, nesse momento, Senhor, que a nação brasileira se reúne em torno da lembrança de cada ente querido, de cada pessoa amada que fez a partida. Queremos te rogar, Senhor, para que leve para cada um desses as flores da alegria, as flores da certeza do reencontro, e te agradecer, Senhor, porque reunidos no teu nome, podemos dizer que todos estamos vivos. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece. Obrigado, Senhor, por o teu amor que nos envolve a todos e pela certeza de dias melhores. Obrigado, Senhor, pela Casa de Damasco, que nos acolheu há tanto tempo e continua acolhendo até hoje. Que possamos ser dignos, Senhor, de um dia ser chamados discípulos teus e, quem sabe, um dia apóstolos do teu coração. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar do teu evangelho nesse dia tão especial para todos nós. Fica, Jesus, conosco mais essa vez. Rogamos a Ti, ao Teu coração bendito, que Tu possa estar na casa de todos, Senhor, que aqui estão e aqueles que ainda não puderam chegar. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, aqueles que estão nas penitenciárias, nos hospitais, largados, Senhor, pelo mundo. Ajuda-os, Mestre querido, e ajuda nós outros a termos coragem suficiente para sermos luz do mundo e sal da terra. Fica, Jesus, conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. E é nessa harmonização, né, nessa harmonia, melhor dizendo, com essas vibrações tão gostosas que a gente vai iniciar o nosso estudo da noite. Vamos ver o que esse nosso amigo Marcelo Berlim reservou para a gente hoje, né? Para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Vamos lá, Marcelo, agora é com você. Gente, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. E antes de começar, eu fiz uma retrospectiva. Voltei no dia 2 de novembro, que caiu numa segunda-feira, no ano passado, e fui ver a palestra, né? E foi muito legal, porque nós fizemos uma roda de conversa, onde cada um trouxe um tema, foi dirigido pela Jaqueline, foi muito bacana. E é muito oportuno esse tema, né, que é um tema extremamente rico, né, chegada ou partida, principalmente nesse momento que a gente relembra os amigos e familiares que já fizeram a passagem. E trazer esse tema sobre sobre a ótica espírita é muito oportuno, porque talvez de todas as coisas que a doutrina espírita traga de bom para a gente, uma talvez que esteja no top 3 das 3 coisas mais fantásticas, é que nesse momento ela apresenta consolação. Ela explica que nós não começamos no berço e não vamos terminar no túmulo. Que, na verdade, esse trecho é como aquele revezamento 4x4, né? Onde um passa o bastão para o outro. É só um período, nós não começamos no berço e não terminamos lá no túmulo. Então, eu fiquei muito tranquilo, muito em paz quando, né, meu pai fez a partida e minha mãe também. Então, a doutrina espírita me ajudou bastante. Eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês. Cada um aqui, obviamente, já fez a partida de um ente. E trazer esse tema, que é um tema extremamente rico, deixa eu postar aqui na minha...
Agora são 2 computadores. E eu queria trazer, nessa ótica, desse bate-papo, eu queria abordar 3 assuntos. Primeiro, perspectiva, né? O segundo, oportunidade. E o terceiro, comprometimento. Então, nesse tema, chegada ou partida, eu quero exatamente abordar isso. Dizendo que a gente tem vivido no nosso dia a dia e durante toda a nossa vida, chegadas e partidas, né? Para começar, vou então compartilhar aí com vocês, para a gente começar a abordar esse tema. Chegada ou partida, né? A vida é feita de ciclos, né? E aí a gente trouxe aqui, a gente está numa grande maratona. Tem gente que está fazendo triatlon, né? Acaba uma, vai para uma outra, mas tem um decátlon, aquele pessoal que está em várias etapas, principalmente, né? O pessoal depois que se torna pai, começa uma outra maratona e mal termina uma, a gente já começa outra. Mas uma das coisas que a gente não pode negar é que a vida é feita de ciclos, é feito de etapas e é feito de fases, entendeu? Todos nós já passamos por isso. E meio que a gente parece uma borboleta. A gente está sempre num processo de transformação. É possível que de vez em quando a gente se sinta meio lagarta, né? As coisas estão meio devagarzinho, mas existe uma promessa do Cristo dizendo o seguinte: olha, se você seguir o meu evangelho, tem um roteiro desafiador, o final é muito bom. E aí eu fico pensando, quando eu era mais novo, que só dá vontade de fazer o que a gente quer. Mas se a gente fizer somente o que a gente quer, a gente vai ter o que a gente merece. E se a gente começar a fazer o que a gente deve, a gente vai ter um futuro muito melhor. Porque a gente não está, então, fadado somente às consequências do que a gente optou. Se a gente segue o evangelho, a gente tem uma outra diretriz. E para falar disso, gente, eu queria que vocês ouvissem, aí não sei se está com a Jaqueline, não sei se está com a Patrícia, eu trouxe um conceito, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, um conceito de perspectiva. Eu trouxe esse companheiro, Maulana Jalaluddin Maomé, também conhecido como Rumi de Bactro, ou ainda apenas Rumi, ou Maulana. Foi um poeta, jurista, teólogo, sufi, persa do século XIII. E eu vou trazer na voz, né, do Silvio Matos. Eu queria que vocês, depois se quiserem comentar, mas trazer sobre perspectiva, coisas que acontecem com a gente, que sobre uma outra perspectiva muda. Jaque, veja que o Silvio vai trazer, mas isso é do século XIII. Rumi trouxe para a gente. Vamos lá, então. É veneno. Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros.
é quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela, a vida. Bacana, né, pessoal? Algum comentário, alguém disse assim, caramba, isso aqui eu não tinha pensado. Ou seja, por uma nova perspectiva, raiva, ódio, inveja, medo, se tornam outras coisas. Eu gostei quando ele disse, né, que o que é o medo? O medo é não aceitação daquilo que você não conhece, porque se você aceita o que não conhece, se torna aventura. Né? Então, às vezes, a gente tem medo, eu não sei o que eu vou encontrar lá. E tem outros assim, cara, eu quero ir lá porque eu não sei o que eu vou encontrar. Então, é uma coisa nova. Veja, é uma questão de perspectiva. Algum comentário sobre o que o Silvio Matos disse? Chamou a atenção, não? Então, tá bom. Então, vamos seguir. Não, às vezes eu só fiquei pensando quando ele fala de maturidade espiritual, né? Porque às vezes a gente acha que está muito madura e, por exemplo, eu acabei de completar 50. Aí, idade não significa maturidade, né? É bem diferente uma coisa da outra. Mas a gente vai se posicionando diante da vida, né? Tomando certas decisões, e às vezes você acha que está certo em tudo. Então, a questão de ter certeza que está madura, acho que a gente não tem, né? Mas a gente passa a ter um olhar diferente para as coisas, né? No relacionamento, né? Por exemplo, o Júlio é mais velho que eu, né? Fisicamente mesmo, e é mais maduro que eu em certas decisões que ele toma, ele me prova isso. Já adquiriu certos conhecimentos que eu tenho que considerar, né? Não por ter mais idade, mas por ter vivência diferente da minha e que eu preciso aprender por osmose, eu não preciso cometer certos erros para poder acertar, né? Eu posso aprender com o que ele me diz, com o que ele me aconselha. Então, essa questão da maturidade, eu acho que ela vem realmente com as experiências vividas que você vai adquirindo, né, ao longo do tempo, da sua vida, e nessa relação com o outro que te faz aprender também. Mas é difícil da gente chegar nela, eu acho. Acho que tem muito que caminhar ainda para eu dizer, hoje eu já sou uma pessoa madura, né, espiritualmente. Tem um comentário dele que ele diz assim, todos estão certos sobre a sua perspectiva. Veja, certa feita eu fui fazer um treinamento de vendas e eu tinha escutado que o cliente tem sempre razão. E o cara disse, olha, isso é um engano. O cliente tem sempre as suas razões. Veja, ter as suas razões não quer dizer que ele tem razão sobre determinado assunto. Pode não ter mesmo. Agora, ele tem sobre a perspectiva, sobre a ótica, sobre a vivência, o que ele vai ter? Ele vai ter um argumento, ele vai ter um posicionamento, e a gente tem que entender que nesse momento ele está falando muito mais dele. Mas qual é a nossa perspectiva? O que a gente está tentando alcançar? A perspectiva de Jesus. Mas Jesus está muito lá em cima. Olha, vamos mirar lá na Lua. Se a gente errar, a gente bate aqui no alto do monte, né? Vamos seguir ali como é que andava Chico Xavier, como é que é o pessoal mais pertinho da gente aqui, entendeu? Então é muito importante que a gente tente olhar com essa perspectiva. A gente fez um estudo, modelo mental do Cristo. Qual é o modelo mental do Cristo?
É tentar chegar nesse modelo mental para que a nossa perspectiva, esse óculos, né? Que a gente, quando coloca o óculos do Evangelho do Cristo, a gente consiga enxergar mais longe. E é somente com essa bússola do dia a dia, do pensar e do respeitar o outro. A perspectiva dele é diferente da nossa, e mais à frente a gente vai ver. Maria Tereza Tabosa, por gentileza. Ainda sobre a questão da maturidade espiritual, né? Que a Jaqueline falou muito bem. Quando a gente, que não, como que ela falou muito, que ela citou legal aí, quando ela disse que não tem nada a ver com a idade, né? Que a gente conhece tanta gente que tem essa maturidade tão jovem e conhece tantos que já passaram dos 60 e não adquiriram essa maturidade, né? Eu sempre falava que meu pai, ele morreu jovem, porque ele sempre foi muito imaturo no meu pensamento, na minha perspectiva, como disse aí o vídeo. Mas o que eu queria falar é que quando a gente consegue ter essa visão aí que a Jaque falou, né? Que é quando a gente começa a perceber o que é maturidade espiritual, né? E a importância dela, a gente está no processo, a gente está começando a entender a razão da vida, propriamente dito. E tudo que ele falou, que ele falou aí nesse vídeo, no geral, né, que ele vai falar no final sobre a maturidade, para mim tudo é maturidade, quando ele falou ali, né, sobre tudo, desde o início, ele conclui como maturidade, mas eu acho que quando você chega a perceber tudo que ele falou, você já está nesse processo. E quando ele disse assim, que me chamou muita atenção, né, quando você para de anexar felicidade em coisas, né? E isso é a grande dificuldade, né? Que a gente tem, todo mundo tem essa dificuldade, a gente sempre acha que a gente precisa de alguma coisa, né? Será se você precisa ou você quer, como ele mesmo diz, né? Então, essa grande dificuldade que a gente tem e que infelizmente felizmente, né? Eu não digo nem infelizmente, que felizmente a gente uma hora tem que trabalhar dentro de nós, porque realmente quando a gente faz essa caminhada para esse lado aqui, né? Que a gente não visualiza, a gente não leva nada, né? Então é muito legal isso aí, quando você para de anexar felicidade à coisa. Eu achei interessante. Bacana, obrigado. Uma das coisas que nos ajuda a evoluir, a fazer análises mais coerentes, é quando a gente aprende a ter uma certa isenção emocional. Então, você imagina esse óculos limpinho, eu estou sobre uma perspectiva ótima. Mas se eu, né, boto o dedo sujo, como alguma coisa com ketchup, vou aqui, coloco, daqui a pouquinho eu não consigo. Então, a maioria de nós faz avaliações emocionais. E quando você está cheio de emoção, não sobra espaço para a razão, para uma avaliação isenta, né? Em tudo na vida, no relacionamento, com os filhos, com o cônjuge, para ajudar. A gente precisa desse equilíbrio emocional, pelo menos uma parte, né? Construindo isso, para que as nossas perspectivas não sejam alteradas por esse sentimento em excessos. Ter sentimento faz parte, mas a gente não pode estar cheio dele, senão a gente não faz uma avaliação com coerência. Carmen. Olha, duas coisas. Essa parte da maturidade, para mim, é tudo, né? Porque passaram 800 anos, é isso? Que foi falado isso tudo? Século XIII, século XX, passaram um pouquinho mais. 800 anos e continua servindo tudo para a gente. Tudo.
Agora, o que me chamou muito a atenção na questão da maturidade, ele diz que a gente percebe que está adquirindo a maturidade quando a gente deixa de querer modificar o outro e passa a querer modificar a gente mesmo. Porque isso também é uma questão de perspectiva. Pela nossa perspectiva, o errado é sempre o outro. E nós estamos com razão. Isso que me, sabe, mexeu, deu uma mexida boa comigo. Eu falo sempre isso para a Eliane. Elas acham que só eu que estou errado. Então, tá vendo aí, Carminha? Obrigado, você já me ajudou, viu, Eliane? Ela vai tentar responder. Não, sem autorização, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Já passamos, Silvio Matos. Agora, gente, a gente precisa definir perspectiva, né? O que seria uma perspectiva? Perspectiva é uma palavra de múltiplos significados, está relacionada com o modo como se analisa determinada situação ou objeto, um ponto de vista sobre uma situação em específico, um modo talvez tridimensional de uma representação, ou tudo aquilo que se consegue ver ao longe. Então, no básico aqui para a gente, é como se analisa, né, sobre um determinado ponto de vista. Agora, ele vai aqui abaixo e diz o seguinte: o que é a perspectiva de uma pessoa? É o ponto de vista concreto, particular ou subjetivo. Aí é que está, gente. O subjetivo que uma pessoa tem sobre um assunto em particular. A maioria de nós trabalha muito dentro do achismo. E a gente gera umas... Quem fala isso? É aquele que é médico, cardiologista. Ele diz que a gente vive tendo pensamento. A gente pensa pouco. A gente tem muito pensamento. A gente passa o dia inteiro tendo pensamento. Mas pensar é organizar alguma coisa na mente. Então, aqui ele vai dizer que a perspectiva é sobre um ponto de vista. Aí, olha essa figura. Todo mundo já conhece ela, né? Sua perspectiva é inclusiva? Olha que coisa legal. A nossa perspectiva é inclusiva? O que quer dizer inclusivo? Ela permite enxergar sobre a perspectiva do outro, porque é isso que enriquece a humanidade. É ouvir o contraditório, é ouvir aquilo que pensa diferente. Porque se nós, aí a gente estava aqui agora, a Carminha muito bem aqui disse aqui, se a gente achar que sempre a gente que está certo, vai ter um problema, a gente não pode estar certo em tudo. Até porque se, como diz a nossa irmã Tereza, se nós estamos no processo de construção, eu nunca sei tudo, eu só sei aquilo que a minha condição moral e espiritual me permitiu. Tendo como base que a gente é espírito de terceira classe, a gente tem uma visão muito limitada sobre tudo. Haja visto que o livro dos Espíritos só explica uma parte das coisas, olha, isso aí você vai ter que evoluir para poder entender, porque não dá para te explicar, vocês estão no jardim de infância da evolução, e as suas perguntas carecem de que você evolua para que possa entendê-las. Então, aí a pergunta, será que a nossa perspectiva é inclusiva? A gente, quando ouve o outro, principalmente quando é num momento de irritação, a gente consegue ter um ouvido seletivo de dizer, olha, eu estou irritada, mas eu vou escutar, porque ele pode ter alguma coisa. Então, mais uma vez, a gente vai passar pela questão emocional. Ok? Vou dar continuidade aqui. Aí, gente, olha só, chegada ou partida, a gente vive de ciclos de acontecimentos. Quem aqui, é muito mais mãe, né? Eu quero escutar aqui as mães aqui. Como é que foi o primeiro dia no jardim de infância? Em que você soltou, Selma, soltou o teu menino, que ele entrou, o coração ficou apertado. Algumas mães voltam para casa, choram, a criança entrou, aquela partida. Mas logo depois que ele chega, ele vê os amigos, ele brinca. Mas não é uma sensação de partida? Caramba, eu estou deixando o meu filho, a coisa mais preciosa do mundo, eu estou deixando aqui. É uma partida, né? Alguém que é mãe, né? Trocar de colégio. Quem viveu isso? Caramba, eu fiz antigamente até a quinta série. O pessoal aqui que já passou de 25, né? A gente ia até a quinta série, não, até o oitavo ano. Acabava o oitavo ano, a oitava série, a gente tinha que mudar porque a escola não ia. Cara,
Você imagina quando você estava na sétima, o teu amigo da oitava tinha que ir embora. A dor da partida dele. Ou então a troca de colégio, como eu já falei aqui, mudança para Portugal. Você viu uma coisa dessa? Como é que é isso? Como é isso? Queria aqui que a Tereza Qualquer Tabosa semelhança, dissesse. mera É, coincidência. como é que a pessoa vai para Portugal? Eu fico imaginando como é que ficou o coração dela, deixando alguns amigos e muitos amores. Mas quando ela chegou lá, ela viu amores de longuíssima data, os filhos, partida ou chegada, mas sempre dependendo da perspectiva. Você vê, a outra pessoa muda lá para o Paraná, deixa a gente aqui. Como é isso? Como é que foi? Alguém quer, por gentileza, aí que tem ido para Portugal ou para o Paraná, pelo amor de Deus, se né, fale aí alguma coisa? Como é que foi? Como é que foi partir? Teve gente que nem informou que ia partir, só falou quando já estava lá, entendeu? Porque podia que as orações, né, a pessoa pegar, sei lá, uma gripe e não ir. Como é que foi, Tereza? Fala aí, você que já levantou a mão. Ai, ai. Ah, eu interpretei como realmente uma partida, literalmente. Como se eu tivesse. Eu até conto isso, vou repetir, já contei para algumas vezes, Rapidinho, que eu ficava Tereza, assim, eu esquece ficava não. assim olhando, eu ficava. Sim, fala. Porque a Tereza desencarnou e reencarnou proporcionalmente. Entendeu? Ela foi e voltou. Diga agora. Eu olhava para as coisas, né, e dizia assim: Jesus, eu vou ter que levar tudo em 3 malas. Aí eu estava assim num sofrimento, né? Eu estava num sofrimento terrível. Eu queria levar meus amigos nas 3 malas, eu queria levar tudo em 3 malas. E aí um dia eu descendo a escada nesse sofrimento, falaram mais ou menos assim no meu ouvido: e se você desencarnasse hoje? Nem 3 malas você levaria. Quando eu ouvi isso, eu digo: caraca, não é isso mesmo? E aí eu tive que encarar isso como um desencarne, digamos assim, entendeu? Tipo assim, desprende, desapega, que é por aí. E aí, depois disso, eu tirei várias lições, né? Que é exatamente. A pandemia já tinha ensinado, já vinha ensinando isso a gente, né? Mas a gente. Aí, isso aí fez com que eu passasse a não valorizar, dar tanto valor às coisas materiais como eu dava anteriormente. Os livros, principalmente, né? Mas, Tereza, eu queria saber o seguinte: eu sei como é que foi, eu imagino como tenha sido a dor da partida, deixando aqui pessoas. Mas como foi? Quando você chegou lá no aeroporto, seus filhos foram te buscar? Sim, claro, claro, Como foi a claro. felicidade da chegada, do reencontro? Como é que foi isso? Porque partida a gente já sabe, né? Como é que foi a Ah, chegada? mas é um misto. Não tem como você se empolgar só com a chegada. Eu acho que é por aí, mais ou menos, que acontece com a desencarnação. É um misto. Você revê os novos, os que você não via há muito tempo, não é os novos, é o que você não via há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, você sabe que para ver esses, você está deixando de ver outros. Então, eu passei por um sentimento muito misto, né? Então, é por aí, por aí. Eu Legal, acho que. legal. Fala aí, Aninha. Abre o som. É porque hoje eu não estou em casa. Mas a Tereza, estão me ouvindo bem? Sim, tá A ótimo o Tereza som. conseguiu traduzir perfeitamente. É um misto. Você, até porque o imóvel que eu fui é a metade do tamanho do que eu tinha. Então, boa parte teve que desapegar, querendo ou não querendo.
E realmente foi isso, é um misto. Você se sente num local novo, mas ao mesmo tempo bate aquela saudadezinha, mas mais por conta dos amigos, não de nada material, não. Bacana, bacana. Obrigado aí pela participação. E dando continuidade, como é a demissão do emprego? Porque é uma partida. Às vezes eu tenho um amigo que ficou 28 anos em uma empresa. Ou melhor, eu tenho 2 amigos. Ficaram 28 anos, muito novos. E é uma vida, ou pelo menos boa parte dela. Então, deixam aqueles que ficaram lá, se sentem no primeiro momento à deriva, né? Porque sabe o que eu tenho passado por uns momentos atualmente, profissionais, bem interessantes. E eu vejo que quando você está numa situação que a gente pode chamar desafiadora, a sua perspectiva diminui. Deixa eu fazer assim para vocês verem o meu rosto. Diminui muito mais pelo lado emocional. E você começa a achar que não tem muita saída, que você está com muito problema. E basta que alguma coisa aconteça para que você, caramba, não, tá tudo. As perspectivas são ótimas. Então, a demissão de um emprego, o término de um relacionamento, o início de outro relacionamento, a chegada, né? Porque tem as pessoas, né, que deixam determinadas pessoas e depois vão se relacionar. A partida de uma e a chegada de outra, a chegada de um novo amor, né? Pode ser que esse amor já tenha sido casado com uma outra pessoa e foi amor de outro. Então, essas chegadas, né? E o nascimento e o desencarne, né? Aqui todos nós já passamos por isso em algum grau. E eu queria que a gente escutasse o que Santo Agostinho, na voz do Antônio Fagundes, aí, Jaque, o próximo aí, tá? Qual é a perspectiva sobre a morte na visão espírita, trazido por Santo Agostinho, e que foi trabalhado na novela belíssima, né? A gente escutou isso aí, e que foi um alento para quem viu a novela, para quem teve oportunidade de ouvir isso daqui. Santo Agostinho traz essa mensagem. Vamos dar uma ouvida e vida. Que eu ouvi você falar que tá perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte, de Santo Agostinho. Poderia ler para você, você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Então, aqueles que precederam, a certeza da vida depois da vida, a certeza do reencontro, a certeza de que aqueles que se amaram quando aqui estiveram vão se reencontrar melhores, renovados. Então, a doutrina espírita tem essa capacidade, né, de acalentar, de acolher, de explicar, mas principalmente transformar um sentimento de dor em saudade e transformar a saudade em esperança. Então, é uma coisa muito bacana, né? Vou completar aí de novo aqui.
E veja, essa questão é muito cultural. Eu, por 2 anos seguidos, que as pessoas, inclusive, Jaqueline, só para te dizer que o próximo dia 1º ou dia 2 do ano que vem eu não vou fazer, tá bom? Porque já virou chacota, só o Berlim que faz essa palestra. Então, vamos trocar, porque está acabando a minha Você troca com o Júlio, criatividade. porque ele tem a mesma reclamação que você quando fala de final de ano. Natal, Ano Novo é ele. Não quero mais falar disso, não. Eu não tenho mais o que Vamos falar. trocar um pouquinho aí. Finados também, já falei muito. Aí, Bota ele aí. Bota a Tereza na fita. É isso aí. Legal, boa, Júlio, boa, boa. Eu sempre digo que é uma questão... Agora você veja, uma questão de perspectiva nacional, cultural. No Brasil e em muitos outros países é tratado com uma certa cerimônia, com uma certa, né? Como é que a gente pode buscar uma palavra, Júlio, uma palavra rebuscada? Uma certa tristeza, uma certa, né? Nostalgia. Nostalgia, o que é, amor? Melancolia. Primeira dama aqui, melancolia. E a gente entende, faz parte. E eu sempre lá nas palestras no Damasco, eu dizia o seguinte, a pergunta, qual o melhor país para se morrer? É o México. Porque lá é uma festa, eles fazem um verdadeiro carnaval, ou seja, os cemitérios ficam bonitos, iluminados, decorados, fazem a comida que aquele que fez a passagem gostava. Agora, você imagina, para esse companheiro, os familiares se reúnem ali em torno do túmulo, mas conversando a conversa que ele gostava, falando daquilo que ele gostava, levando foto. Esse carinho, que é uma coisa muito interessante, porque, Júlio, não sei se chegou logo quando a gente começou, Júlio, a gente não, só eu, fui olhar a palestra do dia 2, que segunda-feira, o dia 2 caiu numa segunda-feira, e a gente fez uma roda de conversa. E àquela altura, algumas semanas antes, a Ana Cristina fez um trabalho belíssimo sobre os antepassados, e que foi fantástico, o trabalho dela foi muito bacana, e a gente viu que, Carminha deu um depoimento muito bacana também, dizendo quão importante para aquele que partiu ser lembrado, com carinho, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente aqui em casa, o Zé Luiz fez a partida, mas ele deixou uns monstrinhos aqui, né? Que sou eu, meu irmão. Aí sempre quando alguém faz alguma coisa, diz, isso aí é o Zé Luiz. Aí eu brinco, né? Olho para cima, Zé, não sei se olho para cima ou para baixo, tá vendo, Zé Luiz? Você foi, mas deixou, isso aí foi você que fez. E quando ele se comunicou comigo, alguns meses depois do desencarne, ele dizia, olha, exatamente como disse aqui Santo Agostinho através do Antônio Fagundes. Olha, aquilo que você conversa comigo continua, porque mesmo que você não lembre, eu te respondo em sonho, continua conversando comigo, ou seja, cara, eu continuo tão vivo quanto, a gente só, né, a comunicação está um pouquinho complicada, mas eu ouço você. Então, olha a importância de ter um dia de finados, ainda que o Brasil, a nação nossa, né, ainda tem assim uma certa melancolia. Veja como o México trabalha bem isso, né? Eles trabalham, creio eu, que melhor do que a gente. E para quem não viu esse filme, esse desenho animado, é belíssimo, fala sobre o plano espiritual, fala sobre comunicação, né, com o além. É maravilhoso esse desenho. Viva! A vida é uma festa. Doutora Carmen, por gentileza. Eu estava no outro dia conversando com a minha neta, sabe? Estava estudando com ela, e ela estava falando de 3 dimensões lá na matéria dela, na disciplina que ela está falando. Aí eu aproveitei para falar, porque ela tem uma preguiça crônica, não gosta de estudar. Eu estava falando para ela que os espíritos, que as pessoas que morrem, os espíritos estão aqui com a gente, só que estão numa outra dimensão que o nosso sentido não capta. Eles não estão lá longe, não. Eles estão aqui entre nós. Só que no mundo espiritual é uma outra dimensão, é uma 4ª dimensão. Estava explicando isso para minha neta. Sabe, foi legal que ela prestou atenção para caramba. Eu falei, cada vez que você deixa a preguiça tomar conta, que você não quer estudar, você atrai
esses espíritos que não gostam de estudar também, eles falam para você isso mesmo, não estudar não, vamos lá para o TikTok, entendeu? Eles te influenciam e você aceita essa influência. Mas eu lembrei aqui o que eu queria falar, mas não era sobre isso, não. Tem sentido. É assim, sobre a globalização. O que a globalização fez quando a gente viaja para um outro país ou para um outro estado? Graças à informatização, a gente continua se vendo, né? Pelas redes sociais. Não sei se eu vou antecipar alguma coisa. A gente continua se falando, a gente tem o Skype, a gente tem esse Zoom, tem, né, esses recursos que nos colocam mais próximos daqueles que foram. E isso ameniza a saudade. Eu estava aqui pensando que a doutrina espírita universalizou uma espécie, funciona para a gente que é espírita como as redes sociais para a gente, né, encarnado. Por quê? Porque, como eu falei para minha neta, você não vê esses filmes que às vezes abre-se um portal e as pessoas se transportam para essa outra dimensão? É como a doutrina espírita abre esse portal para a gente e a gente penetra essa outra dimensão, que é o mundo espiritual. E isso nos aproxima, de certa forma, dos nossos entes queridos que partiram. Sabe? Eu não consigo ainda olhar como eu assisti esse filme, ele é muito bacana, mas eu ainda não consigo fazer essa festa toda, não, sabe? Ainda fico triste de pensar em partir, de deixar minhas netas aqui, entendeu? Mas isso, né? Essa perspectiva, né? Já que nós estamos falando de perspectiva, de ver o mundo espiritual como esse portal que a doutrina espírita descortinou para a gente se aproximar dos nossos entes queridos, isso que né, do poema que o Fagundes falou, que é da novela, né? Eu não assisto muito novela, não, mas eu assisti esse trecho. Isso é muito legal, né? Da gente continuar conversando com eles como se eles estivessem aqui, como a gente faz com os nossos familiares que foram para um outro estado, para um outro país. Né? A gente não muda o jeito de falar com eles. Por que a gente muda com os que partiram para o outro plano? Muito interessante, Marcelo, bem legal mesmo. Jaque. Quando você começou a falar da cultura, né, como é diferente aqui no nosso país, eu lembrei que uma cobrança que as pessoas têm, né, que todo mundo tem que chorar no desencarne, no cemitério, se não estiver chorando, não está sentindo a partida do outro, né, como as pessoas fofocando, né, não lá, fulano nem chorou, estava doido que o outro fosse. Ainda tem esse lado, né, negativo aí, que eu considero negativo, porque não é porque você não está chorando, né, demonstrando aquele pesar todo que você não está sentindo. Ainda tem essa questão. Entendi. Dando seguimento, queria pedir aqui para os meus amigos responderem essa pergunta. Qual o nome do espaço que separa o berço do túmulo? Valendo R$500. Qual o nome do espaço que separa o berço do túmulo? Edna, fala aí, Edna. Selma, aproveita, é quinhentola. Arrisca alguma coisa. Tem seu mesmo da Patrícia aí, que colocou no bate-papo. Patrícia já tinha respondido aí. Quem responder primeiro, eu ia arrumar esses 500, eu não ia botar a vida, mas eu ia botar a existência. Essa existência separa o berço do túmulo. Mas aí a Patrícia botou ali a vida, eu vou deixar ela levar os 500. Todo mundo tem direito ou quem botou primeiro, Marcelo? Divide o prêmio. Vida não, eu vou botar em existência. Existência? Então. Esta existência. Então, botou existência, o Regis falou vida. Qual a diferença qual o nome do espaço que separa o berço do túmulo? A existência. Encarnação, para mim eu diria encarnação. Muito bem, muito bem. Bom, quem respondeu existência ou respondeu vida, a gente pode lembrar que, na verdade, mesmo desencarnado, a gente tem uma existência e a gente continua vivendo. A Carminha, que não era para ter falado nada, falou reencarnação. Mas eu quero falar uma outra coisa.
Eu quero quero falar defender meu ponto de vista. Quer defender o seu ponto de vista? Vamos deixar para a próxima, porque senão eu estou Claro. frito, tá bom? Mas anota aí. O espaço que separa o berço do túmulo é um tempo. Existe um tempo entre o início, o começo, o recomeço e o final. Existe um tempo. E esse tempo, gente, se nós pudéssemos conversar com o tempo, conversar com ele, o que você diria para ele? Rapidamente. Se a gente pudesse conversar com o tempo senta na cadeira e fala, cara, deixa eu te falar, eu precisava... O que a gente ia dizer para ele? Se a gente pudesse conversar com ele, materializado. Está correndo muito. Falar com ele que ele está muito apressado, né? Está correndo muito? Tá muito. Não, eu ia pedir para ele me esperar, que eu estou mega atrasada nas coisas que eu tenho que fazer para evoluir e que o Marcelo e a Jaqueline estão me empurrando a soco e pontapé para eu fazer logo. Acho que, sei não, Eu vou diria demorar pra muito por ele- aqui não, hein? Eu diria para ele que ele é uma ilusão, que ele não existe e fica iludindo as pessoas. Tudo bem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos escutar o que ele tem para dizer para a gente? Jaqueline, por favor, vamos escutar o que ele tem a dizer para a gente. Eu trouxe uma amiga para poder falar. A Paty está representar a voz. compartilhando aí, Marcelo. A Paty. Bota o som alto. Eu sou o tempo. Você acha que eu passo rápido, que eu não volto, que eu não perdoo. É verdade. Mas agora eu estou aqui para a gente conversar com calma. Você sempre pediu mais tempo, isso eu nunca pude dar. Então, a humanidade criou esse incrível mundo digital e você virou senhor de cada minuto. Mas pelo que eu vejo, o ano já está acabando e todos continuam correndo contra o relógio. Por isso, eu gostaria de te dar um conselho. Pense menos em mim e mais em você. É perdendo tempo que se ganha a vida. Neste ano, quanto tempo você passou com a sua família? Dando beijos, jogando conversa fora com os amigos. O segredo do tempo não está nas horas que passam. Está nos momentos que ficam. Porque são eles que vão contar a sua história. Eu sei disso. Eu sou o tempo. Que legal, né? Respondido aí para o Regis, para a Marcinha. Verdade, o tempo é sempre o mesmo, mas o que vai diferenciar, isso é muito legal, é como é que a gente está usando. Lembrando, na parábola dos talentos, que quando o senhor da vinha entregou um talento para o primeiro, 2 talentos para o segundo e 3 para o terceiro, cada um recebeu uma dádiva. E se a gente considerar que tempo... Só um instantinho. Se a gente considerar que tempo é oportunidade, cada um está fazendo, usando o tempo da forma que quer. Então, na mão de alguns, o tempo ele se elastece, na mão de outros ele nunca dá para nada. Então, como é que faz, então? Organização, prioridade, mas ele diz que o mais importante são os momentos de qualidade que a gente tem com aquilo que realmente tem valor. Família, vida. Então, a gente vai precisar usar melhor o tempo, porque ele não perdoa, e ele não passa, ele não para. Entendeu? Então, a gente vai ter que dar conta disso ao Senhor da vinha, quando a gente estiver com ele. E aí, eu vou aqui pegar e fazer uma pergunta, né? Uma pergunta subjetiva, porque os amigos não vão poder muito falar, senão não vai dar tempo. Como é que a gente pode valorizar o tempo, já que tempo é oportunidade? E aí, a pergunta que vem é o seguinte: para aqueles que não conhecem, essa é uma entrevista que teve esse rapaz da direita, de terno, é o Bill Gates, né?
E eu queria saber de vocês, a gente tem aproveitado as oportunidades que o tempo tem dado para a gente? Já escutei Marcinha falando, já escutei alguns comentários do próprio Júlio, que a gente, às vezes, não está usando o tempo da forma mais adequada sob a perspectiva da doutrina espírita, que a gente poderia estar usando muito mais, potencializando. Se eu não muito me engano, Chico Xavier, quando reencarnou, tinha uma missão, posso estar enganado, depois eu posso ver isso, de escrever apenas entre 30 e 40 livros. Talvez não mais do que 100. E ele vai e escreve mais de 400. O que ele fez? Ele potencializou. Vamos só supor, é um exemplo, não é real, que se ele teria feito com sucesso se tivesse escrito 100 livros. Mas como ele escreveu 400, ele adiantou muito. E aí a gente vai dizer, mas no tempo de Chico era mais fácil. Não, cada um tem seu tempo, as dificuldades são oriundas de cada tempo aí, né? São inerentes a cada pessoa. Então, a pergunta é, a gente tem aproveitado bem esse tempo? Porque quando a gente ficou na pandemia, a gente disse, eu não tenho tempo para nada. Agora você ficou em casa. E aí? Deu valor à família como deveria? Porque uma das coisas mais perigosas que a pandemia produziu foi aquelas pessoas que, apesar da pandemia, em nada mudaram. Isso, uma pessoa que não mudou em nada, é perigosíssimo. Tem a segunda classe, que são aquelas que dizem que o mundo tem que melhorar, que as coisas têm que evoluir, mas ela não dá a contribuição dela. E tem aquele terceiro tipo de pessoa, que apesar de tudo, das suas dificuldades, saiu de casa, ajudou, foi lá, se protegeu, está fazendo alguma coisa. Porque a diferença do tempo vai ser como a gente está usando ele. Na família. Porque todo mundo veio, gente, para se resolver na família. Não foi para ter o melhor emprego, não foi para ter grandes investimentos. O maior investimento que a gente tem é a família. Essa é a coisa mais importante. Então, para isso, a gente vai ter que dar explicação. E nós não vamos poder dizer que nós não tivemos tempo. Ficamos praticamente quase 2 anos em casa, salvaguardadas as devidas proporções. E aí, quando a gente teve esse tempo com a família, a gente melhorou ou atritou mais? São reflexões que a gente precisa trazer. Bom, a gente tem aproveitado as oportunidades que o tempo tem dado para a gente. Vou trazer agora uma entrevista dessa jornalista com Bill Gates. Veja o que aconteceu. Jaque, por favor. Stop share. Uma jornalista perguntou a Bill Gates, Senhor Bill Gates, qual é o segredo do seu sucesso? Bill Gates entregou-lhe um cheque e disse para ela anotar a quantidade de dinheiro que desejava. A jornalista respondeu ofendida, Senhor Bill Gates, não falo disso. Eu perguntei qual é o segredo do seu sucesso. Ele ofereceu o cheque novamente, mas a jornalista se recusou a aceitá-lo. Bill Gates então rasgou o cheque e disse a ela, o segredo do meu sucesso é que não perco nenhuma oportunidade como você acabou de perder. Se você tivesse essa filosofia, poderia ter se tornado a jornalista mais rica do mundo. A pergunta que fica é, se fosse você no lugar da jornalista, qual seria a sua resposta? Você teria aceito ou recusado o cheque? Bom, gente, essa jornalista ela teve uma oportunidade única de se tornar talvez a jornalista mais rica. Mas a pergunta que é feita é o seguinte, no nosso trabalho, a gente aproveita todas as oportunidades que tem? Na nossa casa, a gente aproveita? Porque todo dia a gente é bombardeado de oportunidades. Por aquelas que surgem, mas a gente é senhor da nossa vida. A gente precisa também criar oportunidades. A gente precisa se envolver com pessoas, por exemplo, talvez eu não consiga liderar um trabalho, então eu vou fazer parte. Outros não, outros têm a ver comigo, eu vou liderar sim, eu vou me propor. Sabe por quê? No final, Regi falou uma verdade aí também, no final você se enche tanto de coisa que o teu tempo é escasso. Mas quando você vai ver o que você está botando dentro do seu dia, que você vai apertar, você vai dizer, cara, será que isso faz sentido? E aí veio uma neurocirurgiã que fez uma pesquisa
com pessoas que em estado terminal. E ela disse que ela nunca ouviu, em momento algum, nos momentos finais, alguém dizendo assim: ah, eu queria ter um pouco mais de vida porque eu queria mandar nas pessoas. A outra disse assim: ah, eu queria ter um pouco mais de vida para andar na minha lancha. Ah, eu queria ter um pouco mais de vida porque eu queria ir naquele restaurante. Não, todas elas disseram a mesma coisa. Eu queria ter estado mais com meu irmão, eu queria ter feito as pazes com a minha mãe, eu queria ter dito que amava a minha esposa. Tudo vai se resumir a relacionamentos e não a coisas. Quando, no início, o Silvio Matos, comentando o poema de Rami, diz que a gente começa a ter maturidade espiritual quando a gente para de anexar felicidades a coisas materiais, ele está falando disso. Então, a proposta aqui é o seguinte: nós estamos num momento, num dia onde a gente relembra aqueles que já foram na frente, mas é preciso que se faça uma reflexão. Se agora fosse a minha hora de arrumar as minhas malas, eu cumprir bem o meu papel? Porque felicidade é só um outro nome que inventaram para consciência tranquila. E consciência tranquila é só um outro nome que inventaram para dever cumprido. Quem cumpriu bem o seu papel vai sair daqui, o tema do André Luiz vai ser esse: quem conseguir cumprir bem o seu papel vai desencarnar. Mas quem não cumprir vai só morrer. Essa vai ser a diferença. Precisamos estar tranquilo. Eu quero desencarnar, entendeu? Apesar de ter morrido. Porque muita gente vai morrer e não vai conseguir desencarnar. Bacana? Bom, vamos caminhando aqui então. Dando spoiler aí do estudo dos outros, né? Isso é legal. Bom, gente, e como é que a gente valoriza o tempo, né? Como? Como é que valoriza? Como é que a gente potencializa o tempo que a gente tem? Primeiro, descobrindo qual é o nosso propósito. O propósito da Marcinha Sterck é deixar as pessoas bonitas, cara. Ela deixa as pessoas bonitas, ela maqueia, ela levanta a autoestima da mulherada, cara, isso é fantástico. Você imagina que você vai num hospital onde as mulheres estão lá, sei lá, né? A minha irmã atualmente está passando pela quimioterapia, né? Teve um câncer de mama, já fez, né, a retirada da mama, está careca, né? Tá igual o Sméagol do Senhor dos Anéis, ela se auto-sacaneia. Cara, você imagina que tem mulheres que estão lá, você imagina, você vai lá e maqueia uma pessoa, mostra para ela, a autoestima dela vai lá em cima. Todos os níveis de serotonina explodem. A mulher precisa se sentir bonita. Então, talvez, né, talvez aí o propósito da Marcinha seja tornar o mundo mais bonito. Ponto. Mas qual é o propósito, então, o meu propósito? Se eu falo bem, gaguejo um pouco, talvez é passar informação. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente é feliz e a gente consegue contribuir para o mundo. A segunda coisa é como é que eu potencializo? É quando eu sou responsável pela minha trajetória. Não é o governo, não é o meu marido, não é se eu fiz um curso, não sou eu. É quando eu assumo a responsabilidade da minha encarnação. L'état c'est moi. Eu sou o cara, eu vou resolver. Tá na minha mão as coisas. Porque se assim não fosse, a gente era marionete da reencarnação. Não, aqui é você que decide. Agora assume isso e zera a reclamação. Porque você só está vivendo hoje o que plantou no ontem. Notícia boa? Pode plantar outra coisa. Vai colher daqui a uma semana coisas novas. Terceira coisa, eu pergunto a vocês aqui, né? Podem responder. O que é mais importante para a gente cumprir uma missão? A gente está motivado ou está compromissado? Quem acha que é compromissado, eu vou abrir aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Quem acha que é motivado, levanta a mão aí. Não, se você não... Quem acha que é motivado? Se você não tiver motivado, você não faz. Quem acha que é motivado... Regis, mais ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tereza levantou só um dedo. Agora levantou 2, botou a mão na testa. Bom, o Francisco botou a mão no queixo, está pensando. E quem acha que compromisso
é mais importante para concluir uma tarefa? Bom, para quem respondeu Carmen, Carminha quer falar? Eu diria comprometimento, que é mais do que compromisso. Comprometimento, é verdade. Eu queria essa pergunta, compromisso ou comprometimento? Acho que ficaria mais Comprometimento. completo. Comprometimento. Tendo compromisso, comprometimento com a nossa melhoria. Bom, na verdade é comprometimento mesmo. Por quê? Porque você, quando assume quando você se compromete com outra pessoa de ir num determinado local, mesmo que você não esteja com vontade, você vai porque você já se comprometeu. Quando você tem que caminhar de manhã, você sozinho, se você não estiver motivado, você não sai da cama. Mas se você já se comprometeu com a amiga, ela vai estar lá. Aí você não quer deixar ela sozinha. Então, toda vez que a gente se compromete, a gente realiza, mesmo que a gente não tenha suficientemente vontade para isso. Por isso que é importante você se comprometer. E a neurociência diz que é importante que você diga o que você vai fazer para outra pessoa. Porque aí você se comprometeu. Eu falei, ela vai me cobrar, então é melhor que eu faça. É uma estratégia para o nosso cérebro que, via de regra, ele gosta de ficar na tranquilidade, não gosta de gastar energia. A quarta coisa é aproveitando o máximo de oportunidade que a vida nos dá e criando outras. Gente, presta atenção. Se surgir uma oportunidade para trabalhar, para ajudar o próximo, vai. Mas eu tenho medo, vai com medo. Mas eu não estou preparado, se prepara lá. Claro que eu estou dizendo, né? Nunca dei palestra. Caramba, é só estudar, começa entre amigos, depois você vai estar falando em público. É importante começar. Júlio Verne diz que a viagem das 1000 léguas começa no primeiro passo. É importante que a gente saia da inércia. Senão, a gente não vai estar aproveitando o tesouro que a gente tem, que é tempo. Tempo é raro, escasso e não volta. Bacana? Beleza, deixa eu agora vir para cá. Um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Por que você não botou desencarnar? Porque é de propósito. Jaque, passa o vídeo, por favor. Fazer imensa de ser tragicômico, de ser desanimado. Às vezes, ele diz assim, Snoopy, nós vamos morrer. E o Snoopy responde, mas todos os outros dias, não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias, não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa, e que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias... Se você for viajar para a França sem falar nada... Gente, fantástico. Isso é fantástico. Para quem tem medo da morte, isso é fantástico. A gente só vai morrer um dia, mas a gente vai viver todos os outros. E que a nossa vida não seja fútil, desperdiçada. E a gente que está na doutrina espírita, a gente tem um diferencial que são as informações sobre tudo que acontece ao nosso redor. Então, talvez, se você não se sinta devidamente animada, se junte com gente animada. Isso é fato. É assim que a gente faz. A gente precisa se juntar com pessoas que a gente acha que estão mais avançadas em determinada área, mais motivadas, se junta. Porque se você for o número 1 lá, você já tem que mudar de grupo. Você tem que ser o número 3 para ser puxado para cima. Então, isso é muito importante. Então, hoje, que é um dia muito especial, em que a gente fala, né, que morrer nada mais é do que uma grande passagem para uma outra situação, que aquilo que a gente fez, os amores que a gente teve aqui, eles continuam vivos. E eu comento isso aqui. Sobre uma perspectiva espiritual da vida real,
Saibamos criar e aproveitar todas as oportunidades, e para tal, só será possível se houver comprometimento íntimo em ser hoje melhor que ontem. Aqui ou além, partida e chegada serão sempre felizes quando tivermos cumprido o dever de sermos homens e mulheres de bem, fazendo um paralelo, né, com o Evangelho homem de bem. Somos todos veleiros viajando no mar da vida. E para terminar, o último vídeo, para a gente poder... Momento Espírita. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade, que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou.
Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer: minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída. É uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Ótimo, obrigado. Então, gente, é isso. A doutrina espírita traz para a gente essa certeza da vida depois da vida, e a gente já consegue sentir, né, que isso é uma realidade. Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Foi ótimo pensar no meu pai, pensar na minha mãe, entendeu? Manter esse diálogo, né? Lembrando mais da minha mãe, eu vou conversar mais com ela. Meu pai já conversa um pouco mais, né? Mas a minha mãe também. Então, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Marcelo, mais uma vez. Na verdade, essas reflexões, né? Cada um de nós aí com as suas peculiaridades, com as suas lembranças, né? A gente que agradece esse momento tão bacana, né? De emoção mesmo, né? Essas falas que trouxeram para a gente, assim, essas reflexões tão bacanas aí para a gente. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua dedicação. Nós vamos então ouvir a canção final e a prece com a nossa amiga Carmen. Aí, Marcinha, do seu tempo. Que existem no mar.
Senhor Jesus, muito obrigada por essa reflexão tão maravilhosa, que o Senhor continue abençoando o Marcelo, que é essa pessoa inspirada, que nos traz reflexões desse teor, Senhor, que nos fazem lá no fundo de nós mesmos e pensar em temas como este, que ainda amedronta uma grande parcela das pessoas, mesmo dentro da doutrina espírita, assim, a morte. Embora intelectualmente saibamos que ela não existe, que a vida é uma só e que ela prossegue, Senhor, que mudamos apenas de conceito, de dimensão, mas ainda nos apavoramos diante dessa ideia de morrer ou de perder, principalmente de perder os entes que amamos, que nos são caros. Mas essa reflexão de hoje nos trouxe pensamentos, reflexões importantes, como a de aproveitar o tempo, Senhor, que temos para nos aproximarmos daqueles a quem amamos, para estarmos com eles, para passarmos para eles as nossas experiências, para dizer para eles que nós os amamos, para demonstrar para eles esse amor, Senhor. Para que a morte, quando chegar, para qualquer um de nós, não nos traga a dor do martírio, a dor do sofrimento, Senhor. Que seja apenas a dor da saudade, mas também, Senhor, a certeza do reencontro em breve. E também, Senhor, como no último vídeo que foi mostrado, que a ideia de que vamos morrer um dia não nos tire a oportunidade de viver plenamente, Senhor, da melhor maneira possível, os dias em que não vamos morrer, os dias que estamos vivos, Senhor, e que precisamos fazer alguma coisa, porque não estamos aqui a passeio. A doutrina deixa isso muito claro para a gente, Senhor. Que nós temos aqui um propósito, uma tarefa, um compromisso reencarnatório. E precisamos cumpri-lo, Senhor. Te pedimos apenas que faça luz nas nossas mentes. E cada vez que refletirmos sobre temas como esse, possamos realmente deixar que eles calem profundamente dentro de nós, para que eles saiam apenas do cérebro, Senhor, e alcancem o nosso coração, e façam com que nos modifiquemos e amadureçamos espiritualmente, Senhor, porque precisamos nos alfabetizar moralmente, espiritualmente, porque somos, sim, analfabetos do espírito, Senhor, da espiritualidade, da espiritualização. Por isso vivemos ainda oscilando, temerosos. Por isso nossa fé é ainda vacilante, Senhor.
e não aquela fé inabalável que o Senhor nos ensinou. Mas, Jesus, estamos no caminho, somos seres em construção, como sabeis, e queremos, com o auxílio dos nossos mentores e amigos espirituais, prosseguir nessa jornada, nessa luta diária de renovação, de tirarmos de dentro de nós o melhor, Senhor, de construir o bem em nós a cada dia, vagarosamente. E para tanto, apenas te pedimos, se conosco, Senhor. Esteja em nosso coração. Fortalece a nossa vontade ainda débil, Senhor. E espalha, Senhor, as suas vibrações de amor e de misericórdia por todo o nosso planeta e, sobretudo, por todo o nosso Brasil. Que a tua mão misericordiosa alcance, sobretudo, aquelas pessoas mais carentes. Estejam elas na sarjeta mais pobre, Senhor, ou nos postos mais elevados da hierarquia social. Aqueles que são mais carentes do teu amor, que possam receber nesse momento as nossas vibrações de compaixão, Senhor. Muito obrigada por essa doutrina maravilhosa. Muito obrigada por essa família, Senhor Damasco. Permanece em nosso coração agora e sempre. Muito obrigada, meus irmãos que estiveram conosco até agora. Muito bom, né? A cada semana, né? 2 vezes na semana a gente se encontra aqui, estreita os nossos laços, né? Aprende mais um pouquinho uns com os outros, se emociona. E quarta-feira a gente está aí de novo, né? Para poder falar mais um pouquinho sobre esse tema, né? Que a gente precisa tanto entender, compreender, né? E, como diz a Carmen, é difícil quando bate a nossa porta, né? De como a gente vai lidar com isso. Mas a gente precisa falar disso. Então, a gente vai estar junto quarta-feira que vem, né? A gente aguarda todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite.